Segundo Reis, capítulo de número 6. Eu farei a leitura aqui, irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 7. Os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim o texto sagrado e inspirado: infalível e inerrante, não erra. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e, lançando-o ali, fez o ferro, ou flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, muito obrigado por esse texto em tua palavra, ó Deus. Ele muito nos consola pelo que aprenderemos, ó Deus. Portanto, ó Pai, ajuda-nos a entender que o Senhor é o Deus da providência, não só nas grandes coisas, mas naqueles nossos problemas que a muitos podem parecer simples e pequenos. Mas o Senhor nos dirige, nos guarda e nos abençoa nessas coisas que os homens consideram pequenas. Assim, nós oramos que o Senhor fale conosco, como na leitura falaste, e agora nos instrua por meio da pregação, para que confiemos em Ti e em Teu Filho, de todo o coração. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, por que essa história sobre um machado que foi perdido na água está na Bíblia? Eu creio que não são poucos que leem esse texto e ficam assim: gente, por que essa história está aqui? De um homem que havia tomado um machado emprestado, estava cortando árvore, a cabeça do machado escapuliu da parte de madeira dele e foi ao mar e ali se perdeu nas águas, e ele, desesperado, rogou ao profeta. Que história! Irmãos, há várias interpretações para este pequeno trecho do livro de 2 Reis, e aí você ouve de tudo. Há aqueles que olham para esse texto e não vem nada de importante nele. Às vezes você e eu já lemos esse texto e passamos por ele, continuamos a leitura. Há outros que tentam racionalizar, como é próprio dos liberais, inimigos da fé cristã, tentam racionalizar demais o acontecimento aqui. Eles dizem assim: Eliseu encontrou o machado porque pegou um pedaço de pau, colocou no fundo da água, achou o machado e foi trazendo o machado até a beirada. Foi isso que aconteceu. Quando o texto não diz isso. O texto diz que ele pegou o pedaço de pau e lançou sobre as águas, no lugar mais ou menos onde o servo havia apontado que o machado caíra e afundara. O texto não diz que ele foi arrastando o machado, um pedaço de pau. Mas há aqueles que interpretam assim, racionalizam muito o texto. Há também aqueles que, por outro lado, alegorizam demais o texto, ficam encontrando coisas nele que não estão lá. Por exemplo, tem gente que diz, há pregadores, por exemplo, que dizem que o machado é o homem. Nós somos o machado. E as águas são as águas do juízo de Deus, na qual nós caímos e afundamos. E estamos debaixo do juízo de Deus. O pedaço de pau é a cruz de Cristo, porque não é madeira, é a cruz. Então esse é um pedaço de pau que nos resgata novamente do juízo de Deus. É bonito, não é? Arrepia, não arrepia? Mas é bem provável que não tenha nada a ver com o texto. O texto não deixa isso claro. Há também aqueles que moralizam o texto, que tiram alguns princípios morais, como por exemplo, cuidado quando você tomar algo de alguém emprestado, né? E de certa forma há, né, Vitor, aqui,
e Ana já por uma certa verdade, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente toma emprestado das pessoas, né? E procurar devolvê-las intactas, né? Quando a gente necessitar mesmo. Mas será que é só isso? Será que esse texto só nos ensina acerca de pegar algo emprestado ou tomar cuidado, ensinos morais apenas? Ou ele vai mais do que isso? Será que ele não vai mais do que aqueles que tentam racionalizá-lo melhor? Ou que ele não tem verdades mais profundas e mais coerentes do que aqueles que tentam alegorizá-lo? Vamos ver então o que Deus nos fala por esse texto, que é simples, verdade, mas é tão curioso, não é? Vamos ver o que Deus nos diz sobre ele. Vamos lá, versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais, é pequeno demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu a Eliseu: ide. E aí um dos servos disse: olha, venha conosco, vá conosco, serve-te de ires conosco, nos faça companhia. Eliseu respondeu: eu vou, eu irei. Então eles foram lá ao Jordão e começaram a cortar madeira. Irmãos, aqui é uma coisa muito importante. Vocês se lembram que nós temos visto que nesse momento em que a Bíblia nos escreve a história do profeta Eliseu, esse é um momento difícil para o reino de Israel, certo? Lembram-se? O reino de Israel está debaixo de um reino do norte, né? O reino de Israel, com capital em Samaria, está debaixo de um rei pagão, um rei inimigo do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo você vê, olha que maravilha isso aqui, você vê uma escola de profetas crescendo. Porque veja, o texto começa dizendo que os profetas, os discípulos de profetas disseram a Eliseu, os alunos do seminário disseram a Eliseu: olha, o lugar já é pequeno para tantos alunos, tantos discípulos, nós precisamos de um lugar maior. Está vendo o que está acontecendo? Você está numa época em que Deus está sendo rejeitado, que o povo vive em pecado, numa liderança corrupta, mas a igreja tem crescido. Que bênção, irmãos. Que bênção. Você sabia que nós podemos esperar um crescimento da verdadeira igreja quando os tempos são maus? Sempre foi assim. Quando o povo israelita ou hebreu, debaixo do chicote de Faraó, sofria, foi quando o povo mais cresceu. Lembra? Faraó ficou com medo do povo. Esse povo é grande demais. E eles cresceram por meio do sofrimento. Em Atos dos Apóstolos, lembra-se? Quando a igreja começou a ser perseguida, ela cresceu e a palavra de Deus crescia e prevalecia no meio da perseguição. Na época da reforma, lembra-se? Quando os pré-reformadores começaram a ser perseguidos, como que posteriormente a reforma se espalhou e tomou a Europa e depois chegou aqui, debaixo de perseguição. Nós podemos esperar um crescimento de uma fé genuína, piedosa e verdadeira nos nossos tempos maus. Nós lamentamos os tempos que nós vivemos, mas há esperança no meio deles, como aqui mostra o princípio. Era um tempo em que ninguém buscava a Deus, mas o Espírito de Deus começava a levantar um povo fiel a Ele. Quanto mais escura for a noite, mais nós vemos o brilho das estrelas. Quanto mais escura a noite, mais as estrelas brilham. Graças a Deus por isso. Nós podemos ter esperança. Num tempo de apostasia, num tempo de corrupção, Deus começa a trabalhar no seu povo, a levantar testemunhas fiéis. Graças a Deus por isso. Nós podemos ter esperança. Nós devemos ter esperança. Porque Deus sempre agiu assim em sua palavra. E esse Deus é o mesmo Deus, vivo e poderoso hoje. Mas vamos mais. Então eles foram ao Jordão e eles começaram a cortar madeira. E aí acontece ali o grande problema para um daqueles servos que cortava madeira ali no Jordão. Olha aí o versículo de número 4 e 5. Vamos ler juntos? 4 e 5? Leiamos. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles até aí, irmãos, veja, ele estava cortando a madeira, é fácil imaginar a cena, certo? Com o movimento do machado, cortando a madeira, e nesse movimento, quando ele
jogou o machado para tomar força e cortar, a cabeça do machado, que era de ferro, fugiu do encaixe do machado e foi para as águas, e como faz o ferro, afundou completamente. Aqui temos uma necessidade simples. Por que simples? Porque as pessoas perdem coisas todo o tempo. Você já perdeu coisas? Já ficou preocupado por perder coisas? Às vezes eram coisas de outra pessoa, às vezes era uma coisa sua importante. Às vezes dinheiro, às vezes antes da época dos celulares e dos smartphones, era só a carteira de documento. Hoje em dia o pessoal tem menos preocupação com isso, né? Mas eu me lembro quando os nossos documentos ficavam todos na carteira, e perder a carteira era uma coisa problemática, porque você tem que sair atrás de documento e fazer tudo de novo. Era terrível, né? Mas nós vivemos perdendo coisas. Então é um problema simples, é um problema corriqueiro, rotineiro. Mas era um problema pessoal também, porque é um problema daquele homem. Eu imagino que quando aquele homem deixou aí, no movimento de escapar a cabeça do machado, a parte de ferro, muitos olharam o lamento dele e continuaram trabalhando. E não é assim que acontece mesmo? Às vezes você está lamentando por um problema seu, que aos olhos dos outros é simples. E você não vê os outros se envolvendo. As pessoas têm que continuar a trabalhar, certo? Não é verdade? Às vezes você está passando um problema, é um parente enfermo, tal, e as pessoas até gostariam de visitar você. Mas elas também têm que cuidar das coisas delas durante a semana. E aí parece que a coisa é muito sua. E só você experimenta aquilo. E é assim mesmo. Assim é. Porque problemas todos nós enfrentamos. São coisas corriqueiras. E às vezes aquilo é muito nosso. Porque só nós sabemos a extensão. Você certamente já teve a experiência de contar um problema para alguém e a pessoa ouvir e parecer que aquilo não é muito importante para ela. Mas para você é muito importante. É assim mesmo, irmãos. Nós sentimos como ninguém os nossos problemas. E é chato e injusto querer que os outros sintam na mesma medida. Nós também não sentimos os problemas dos outros na mesma medida. Não é verdade? Nós também não sentimos os problemas dos outros, muitas vezes, não quer dizer que nós não deveríamos, mas nós também não sentimos muitas vezes os problemas dos outros na mesma medida que quem está passando sente. Então sejamos pacientes quando os outros não sentirem conosco a mesma coisa. Porque muitas vezes nós falhamos em sentir os problemas dos outros. Ok? Sejamos justos. Mas há mais aqui. Esse problema era um problema simples. Parecia ser de importância. E ainda mais quando nós olhamos para o capítulo anterior. O capítulo 5. Essa história do machado não está onde está aí na sua Bíblia à toa, nesse lugar aí. Nada que Deus escreveu na sua palavra é à toa. Um texto não está no lugar que ele está à toa. E vai ficar claro agora quando nós olharmos para o capítulo 5 e depois para a continuação do capítulo 6. Olha o capítulo 5. Você se lembra o que aconteceu no capítulo 5? A história de quem? De Naamã. Ele era um homem simples, comum, era um homem importante? Ele era um homem importante. Ele era o comandante do império da Síria, dos exércitos da Síria, certo? Era um homem importante. Embora ele tivesse uma necessidade pessoal, qual que era a necessidade, Jorge, pessoal de Naamã? Ele era leproso, lembra? Então era uma necessidade pessoal dele. Ao mesmo tempo, havia implicações importantíssimas sobre aquela necessidade especial e pessoal de Naamã. Porque ele não era um homem qualquer. Tanto que nós vimos no capítulo 5 que quando ele é enviado pelo rei da Síria ao rei de Israel para ser curado, o rei de Israel recebe a carta, nós vimos isso, e diz assim, olha, como é que eu posso curar um homem da lepra? Eu não sou Deus. Aí ele diz assim mais, o rei de Israel, eu sei porque o rei da Síria me mandou o comandante dele leproso. É porque ele sabe que eu não posso curar. E se eu não posso curá-lo, ele vai ver nisso um motivo para entrar em guerra comigo. Então veja, havia muita coisa em jogo no caso de Naamã. Ainda que fosse um problema pessoal, era um problema pessoal do comandante da guarda do exército do rei da Síria, do império mais poderoso da época. Então não era um problema simples, embora fosse pessoal. É diferente do servo que perdeu o machado. É um problema pessoal. Mas é só um servo, gente. É só um discípulo de profeta. Não vai começar uma guerra por causa do machado. Mas no capítulo 5, a necessidade especial de Naamã, se não fosse resolvida, poderia começar uma guerra.
Agora olhe o texto, capítulo 6, depois da história do machado. Olha aí comigo. Olha aí. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Está em negrito aí. Logo acima do versículo 8, tá vendo? Do capítulo 6. Olha o que diz. O rei da Síria fez guerra a Israel. Então veja. Você percebeu onde está a história do machado? A história do machado está no meio de duas histórias muito importantes, de dois grandes acontecimentos. Um era a lepra do rei do comandante do exército do rei da Síria, Naamã, e se ele não fosse curado, uma guerra ia começar. E no texto seguinte, a história do machado, João, diácono Gessé, está, melhor dizendo, o contexto, a história que conta da tomada ou do cerco que o exército dos sírios colocou sobre o povo de Deus. Então, são duas guerras, dois contextos de guerra, com Naamã e com o exército da Síria cercando o povo de Deus. E no meio disso a história de um homem que tinha um machado emprestado e perdeu a cabeça desse machado. E não podia pagar porque era emprestado e ele fica desesperado. O que isso nos ensina? Perceba que onde está o texto ensina muito. Duas coisas importantes acontecendo e no meio a história de um problema simples. Alguém que perdeu alguma coisa. Irmãos, no meio de tantas coisas acontecendo no mundo, a gente tem visto, né? Guerra entre as nações, Rússia versus Ucrânia, discussões internacionais, crises imigratórias, escândalos e mais escândalos de corrupção, a gente tem visto isso no Brasil. A gente vê tanta coisa acontecendo. E a gente pode pensar assim, Deus tem tanto para fazer, tem tanta coisa importante para Deus ajeitar, e Ele acertará, mais cedo ou mais tarde. Ele acertará, mais cedo ou mais tarde. Por isso que no meio disso tudo a gente tem calma e vive tranquilo. Por quê? Porque Deus fará justiça. O homem mau não prevalecerá, porque há um juiz nos céus. Ele fará justiça. Então por isso a gente não deve ficar nervoso com ninguém, discutir com ninguém em termos de querer brigar. Calma. Tem um versículo que eu gosto muito, diz assim: a justiça será justificada, a sabedoria, melhor, será justificada pelos seus filhos. A justiça prevalecerá. E todos nós veremos, como o sol a meio-dia. Dá para esconder o sol do meio-dia? Assim será a justiça. Todo mundo verá. Então calma. Nós temos um Senhor no trono. E os homens maus não prevalecerão. Eles serão derrubados, se não se arrependerem. Nós esperamos. É uma questão de tempo apenas. É só uma questão de tempo. Até que Deus haja. Nós confiamos. Mas há muita coisa importante acontecendo no mundo, certo? E aí você se pergunta, será que Deus tem tempo para minhas pequenas coisas? Para os meus pequenos problemas? Que comparativamente, as grandes coisas que acontecem no mundo parecem tão simples e tão desprezíveis. As coisas que me acontecem. Porém, meus irmãos, em grande medida, a grandeza de Deus está também em Ele ser fiel no pouco. Perceba isso. A grandeza de Deus e de sua fidelidade está também no fato dele se importar com coisas pequenas. Não é verdade? Pense só. Ao mesmo tempo que Deus resolve guerras e controla reis e reinos, Deus se preocupa com a minha vida e com as pequenas coisas dela. Com alguma coisa que eu perco, e aí eu oro, Senhor, me ajuda a achar, e Ele está lá ouvindo, e me ajudará, segundo o plano e a vontade dEle. Deus é um Deus que é grande, mas também se preocupa com coisas pequenas, e daí está a grandeza dEle. As coisas grandes não o distraem, Ele as resolve enquanto também cuida das pequenas coisas da nossa vida. Meus irmãos, por isso, nós mesmos, de fato, devemos confiar em Deus. E não achar que nós estamos sozinhos em nossos problemas pequenos. Parece que Deus tem muita coisa para fazer e não pode se envolver conosco. Alguns acham que Deus é uma espécie de CEO, um presidente executivo de uma grande empresa. Que está fazendo tanta coisa que não dá tempo para conversar com um funcionário mais simples da firma ou da empresa. Nem sequer, nunca, jamais
olhou nos olhos dele e nem lhe disse uma palavra, porque está envolvido com coisas muito grandes. Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus que se importa conosco, nas nossas pequenas coisas. Olha o que diz o Senhor. Olha o que diz Deus. Porque assim diz o alto, que é um título de Deus, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha o que Deus diz. Habito no alto e santo lugar. Da ideia de bem distante de nós, né? Como de fato, né? Habito no alto e santo lugar. Agora veja o que ele diz. Diz Deus. Mas também habito com a pessoa contrita, com o crente que lamenta os seus pecados, e com o crente que sofre pelos seus pecados e está lutando com eles. Eu habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dele, para dar força a ele, e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Eu sou o Senhor, diz Deus, que habita no alto e sublime trono, que mora na eternidade. Mas eu também sou o Deus que habita com a pessoa que está triste pelos seus pecados, ou porque está abatido por algum parente que morreu, ou que foi ao médico e agora tem um diagnóstico de uma doença e está preocupado com isso. Uma vez que ele crê em mim, eu habito com ele, para vivificar o espírito dele e consolar o seu coração. Veja que Deus maravilhoso. Nós louvamos a Deus porque Ele está envolvido com tudo que nos diz respeito. Ele resolve nosso problema de carência de atenção. Eu acho tão legal isso, não? Deus resolve, ou pelo menos deveria resolver, o seu problema de carência de atenção. Porque ainda que ninguém importe, Deus se importa. E Deus se importar é o que mais importa. Olha só o que Deus diz. Olha o que Deus diz na sua palavra por meio de um profeta. O profeta está dizendo a Deus. Olha o que o profeta diz, o salmista. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, se meu pai e minha mãe se esquecerem de mim, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Eu acho que muitas vezes o problema de carência, entenda isso, nem sempre, mas eu acho que muitas vezes o problema de carência dos homens, o nosso problema de carência é falta de confiança em Deus, satisfação da companhia de Deus. Lembra o que Jesus disse quando ele foi abandonado pelos seus discípulos? E ele era santo, né? Não devia ser abandonado, né? Ele diz assim: todos me deixarão, todavia não estou só, o meu Pai está sempre comigo. Deus cuida de nós, Ele está conosco, quando ninguém mais está. E isso é tudo o que importa. Isso não quer dizer que eu e você desvalorizemos a companhia das pessoas, muito menos os nossos irmãos. Nós amamos ter os nossos irmãos conosco. E nós devemos fazer o que pudermos para estar junto com nossos irmãos nos momentos difíceis. Mas se isso não acontecer, e pode não acontecer, em última instância, Deus estará conosco. E é o que mais importa. É melhor ter Deus contigo em comunhão e não ter ninguém ao teu lado do que ter o mundo todo a seu favor e não ter Deus se agradando de você. Por isso, satisfaça-se em Deus e na presença dele em sua companhia, que é o que mais importa. O Senhor se importa diante dos nossos pequenos problemas. Ele está sempre preocupado e leva em conta cada pequeno detalhe do que nos diz respeito. Olha o que Jesus diz. Ele diz aos seus discípulos e diz a nós também. E quanto a vós outros, disse Jesus, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois. Mateus 10, 30 e 31. Veja aqui, irmãos. Veja quanto nós somos aqui agora. Já é muito fio de cabelo para contar, certo? Certo? Deus tem os fios de cabelo contados de todo o seu povo. Os fios de cabelo contados. Nenhum dele cairá sem que Deus diga. Então, se o seu está caindo, fique tranquilo. Deus sabe o que está fazendo. No novo céu e nova terra, você os terá tudo de volta. E é verdade. E é verdade. Você os terá tudo de volta. No novo céu e nova terra. Mas veja, Deus se importa com um fio de cabelo. Quanto mais
nossa saúde, nossos familiares, nossas dores, nossas dificuldades, a perseguição que sofremos injusta. Deus se importa conosco. Ainda que esteja acontecendo muita coisa, Deus se importa com nossas coisas pessoais e ao mesmo tempo, aos olhos de muitos, simples. Mas Deus está lá, Deus se importa. Então, irmãos, por que nós tememos? Nós não devemos temer. Por que nós andamos ansiosos? Nós não devemos andar ansiosos. Meus irmãos, se nós falharmos aqui em entender isso, que Deus está envolvido com os nossos pequenos problemas, como está também com os grandes, nossos pequenos problemas se acumularão de tal forma que se tornarão um fardo muito pesado para nós carregarmos. O Deus que tem o céu como trono e a terra como lugar que Ele pisa, cuida de todos os aspectos de nossa vida. Coloquemos então diante de Deus nossas grandes e pequenas preocupações. Oremos a Ele e entreguemos a Ele essas coisas. Ele é mais do que poderoso e bondoso para cuidar de todas elas. Então a primeira coisa que esse texto nos ensina é que Deus se importa com as coisas pequenas de seu povo. No meio de guerras acontecendo, o machado de um homem importa a Deus. O machado que era emprestado, que um homem perdeu, tem a ver com Deus. Deus se importa com coisas pequenas que nós passamos. E Deus age em nosso favor. E a segunda coisa fala sobre isso. O poder de Deus para necessidades verdadeiras. Deus age com necessidades verdadeiras. Olha aí o que o homem, quando perdeu o machado, gritou. Ele disse assim, continuando o verso de número 5. Ele diz aí, ai meu Senhor, porque era emprestado. Por que ele gritou? Porque o machado não era dele, era emprestado. Irmãos, o texto demonstra o verdadeiro aperto no qual viviam alguns daqueles homens. Aqueles homens, os discípulos de profetas, eram homens que não tinham muitos recursos. Lembra lá do cozinhado que eles fizeram? Que eles ficaram preocupados de ter estragado, não tinha mais comida. Eram homens que não tinham dinheiro, não era fácil. Aquele homem que aqui está, esse homem que perdeu o machado, nem sequer tinha um machado para cortar a madeira. Ele teve que pegar emprestado de alguém. Daí seu desespero quando o machado afundou. Essa foi uma perda significativa, irmãos. Havia ferro certamente em Israel, mas ele não se encontrava em qualquer esquina. Para você fabricar uma peça de ferro era difícil e durava tempo, dava meses. Não era coisa que você poderia, por exemplo, ir ali na Leroy Merlin, ou Isaac, na loja do mecânico, na internet, e comprar um machado para você, chegando ainda hoje, mesmo se você comprar cedo. Não era assim. Demorava. Aquele homem lamenta que talvez ele tivesse que trabalhar meses só para pagar aquela peça de ferro. E talvez, dependendo do seu estado, ele poderia até ser vendido como escravo. Vocês se lembram? Lembra da mulher que foi até Eliseu e disse, olha, o credor está na minha porta lá e quer me levar e aos meus filhos principalmente, levá-los, meus filhos, como escravos. Porque nós não temos como pagar a dívida. Por isso que esse homem lamentou, ai, meu Senhor, esse machado não é meu, é emprestado. Eu não tenho como pagá-lo. Então nós devemos entender a necessidade real deste homem. Não era uma coisa simples. Para nós pode parecer, mas para ele, jamais. A vida dele está em jogo. Ele poderia se tornar um escravo para pagar aquilo. Irmãos, Deus conhece nossa verdadeira necessidade. Ele conhece as nossas verdadeiras necessidades. Deus não é um Deus que opera milagres por qualquer coisa. E eu creio que há pessoas que pensam que Deus está como um gênio da lâmpada, né? Sempre pronto para aparecer e resolver alguma coisa que nós achamos ser necessária. Mas nem sempre é. A verdade é que nós inflamos tanto, né? Inflacionamos, por assim dizer, tanto as nossas necessidades, que tudo é uma necessidade, já viu? Hoje tudo é uma necessidade. Você tem um guarda-roupa cheio de roupa, mas você não tem aquela cor. E aquela cor daquele vestido você tem que ter, porque senão você não vai estar em paz. Mas se você parar para pensar bem, é uma necessidade. É mesmo uma necessidade. Almoçar naquele restaurante ou jantar naquele restaurante caríssimo, que muitas vezes você vai, paga muito e come mal. Paga muito e come mal.
uma necessidade mesmo? É necessário gastar o meu dinheiro nessas coisas? Afinal, eu só quero me alimentar. A comida, tem comida barata e gostosa. São necessidades de fato? Irmãos, Deus não tem compromisso com aquilo que não é uma necessidade verdadeira. E nem mesmo o seu poder milagroso está envolvido com necessidades que não são verdadeiras. Vocês se lembram que Jesus, ele foi algumas vezes, foi dele exigido ou pedido um sinal, um milagre. E ele disse que não faria. O texto de Mateus 12 diz que, diante de uma geração incrédula e má, Jesus diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, um milagre, mas nenhum sinal será dado. Mateus 12, 39. Lembra que Jesus foi levado a Herodes, quando estava sendo falsamente julgado? Pilatos o enviou a Herodes. Olha o que diz o texto. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Difícil, né, esse texto aqui, né? O Herodes era um ímpio e se alegrou em ver Jesus. Muitos ímpios, eles vêm à igreja e se alegram por um tempo em estarem na igreja. Depois o pecado os vence e eles saem e vão embora. Não quer dizer que uma pessoa está alegre na igreja, num princípio, que ela é do povo de Deus. A perseverança dela em santidade é que vai ser o distintivo dela. Mas alegria, tem gente que vai na igreja, se alegra e depois não quer saber. Herodes também, diz o texto, que aquele homem mau e ímpio se alegrou em ver Jesus. Então cuidado com a sua alegria e com a minha alegria. Se ela não produzir santidade. Ela é só empolgação passageira, como de muitos, que se alegram em shows, em eventos, mas na primeira tentação não resistem, não perseveram. Então veja, há uma alegria diante de Jesus que não é santa. Porque Herodes se alegrou em ver Jesus. E aí diz o texto: pois havia muito que ele queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazendo um sinal, um milagre. E de muitos modos, Herodes o interrogava a Jesus. Aí o texto diz assim, Jesus, porém, nada lhe respondia. Ficou calado. Não fez milagre nenhum, nem disse nada. Jesus não atende necessidades que não são verdadeiras. Ele está comprometido com verdadeiras necessidades. Aqui há uma verdadeira necessidade. Um discípulo de profeta que está construindo uma casa de profeta e que perdeu aquilo que havia tomado emprestado. Aqui eu tenho algumas aplicações, irmãos. Você deve esperar que Deus supra divinamente, com o seu poder, uma verdadeira necessidade sua. Isso é certo. Se uma necessidade for verdadeira, Deus te ajudará e suprirá. Agora, quais são as nossas necessidades verdadeiras? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Essa é uma necessidade verdadeira? A exortação que Tiago faz, que escreveu a carta de Tiago no Novo Testamento, ele faz, nos serve aqui, para um autoexame. Olha o que Tiago diz. Vocês oram e não recebem nada, porque vocês oram mal. Vocês oram para esbanjarem-se em seus prazeres. Tiago 4, 3. Vocês pedem a Deus aquilo que não tem necessidade nenhuma. Mas vocês pedem, diz Tiago, para que vocês possam se divertir nos seus prazeres. E Deus não tem compromisso com isso. Deus dá o que é necessário. Olha o que Spurgeon diz, abre aspas. Quando um homem ora pensando nos seus prazeres e não naquilo que é necessário, ele pede a Deus que Deus seja o servo dele e satisfaça os seus desejos. Aliás, é pior ainda, diz Spurgeon, continua ele. Esse homem quer que Deus junte-se a ele, servindo-o em suas paixões. Esse homem satisfará suas paixões, e Deus virá crer ele para ajudá-lo a fazê-lo. Tal oração é blasfema, mas é oferecida em grande quantidade pelos homens, e deve ser uma das coisas mais provocadoras à ira de Deus, que o céu já contemplou. Fecha aspas. Orar pedindo a Deus aquilo que Deus não quer para nós, orar pedindo coisas que Deus não aprova em sua palavra para que nós tenhamos prazeres terrenos, é ofensivo a Deus. Precisamos então de sabedoria, irmãos, para que Deus nos ilumine e assim nos faça reconhecer do que verdadeiramente precisamos. Quais são nossas necessidades reais? Disse alguém certa vez
que os homens, como eu disse anteriormente, costumam inflacionar suas necessidades para cobrir tudo. Tudo é necessário. É provável que estejamos nos esquecendo do que realmente precisamos. Por exemplo, você tem orado por vitória sobre o pecado? Vitória sobre o pecado é o que você realmente necessita. Porque senão o pecado vai te destruir. Você ora por isso? Você ora por santidade? Você ora por domínio próprio? Você não tem tido domínio próprio muitas vezes. Você vai ao computador, lá, ao smartphone, e você tem visto coisas que você não deveria ver, coisas impuras e indecentes. Você não tem se dominado. Você tem orado por domínio próprio? Você tem orado por mais contentamento em Cristo? Você vive, eu e você vivemos reclamando de tudo, murmurando. Tudo está ruim. Um espírito amargo. Você ora por contentamento? Senhor, me ajuda a me satisfazer com o que eu tenho, com os brinquedos que eu tenho, com os vestidos que eu tenho, embora possam ser poucos, são bonitos. Me ajuda a satisfazer com essas coisas. Me ajuda a ter alegria no que eu como. O pão de cada dia, o arroz e o feijão. Muitos não têm. O Senhor tem me dado todo dia. Me ajuda a ser feliz com essas coisas. Me dê contentamento. Um homem feliz é um homem que é contentado no pouco. Esse é um homem rico. Sabe o que é riqueza verdadeira? É você ter pouco e estar satisfeito. Essa é a verdadeira riqueza. Você ter pouco e estar satisfeito. Você é verdadeiramente rico. Você tem pedido por mais amor servil? Você e eu podemos ter dificuldades em servir os outros. Estamos tão preocupados com nossas coisas, com a nossa agenda, que qualquer oportunidade que surja para ajudar alguém, é sempre um martírio. A gente tem pouca disposição. É só necessidade. Porque a Bíblia diz que se nós amarmos uns aos outros, o amor de Deus está em nós. Você precisa amar o seu próximo. Essa é uma verdadeira necessidade. Você tem buscado ela? Se você buscar, Deus te dará. Porque Deus tem um compromisso com toda a verdadeira necessidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser santo? Peça a Deus que Ele te dará. Ele ama atender esses pedidos, porque é uma verdadeira necessidade. Você quer mais paciência? Peça a Deus. Você quer mais compromisso com a obra do Senhor? Peça a Ele. Você quer mais coragem para falar a palavra dEle? E menos medo, menos covardia? Peça a Ele, Ele dará. Deus socorre toda a verdadeira necessidade. Ele suprirá toda a verdadeira necessidade. O problema é que às vezes nós não pedimos o que é realmente necessário. E por isso nós não temos. Peça o que realmente importa. Como aquele homem que tinha uma verdadeira necessidade. Nós veremos agora que Deus o socorreu. Vamos terminar então? Olha aí o versículo de número 7. Ou 6 e 7, né? Vamos lá. Vamos ver juntos, terminando a história aí? Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e, lançando-o ali, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão. Irmãos, eu nunca ouvi uma história, e na ciência até então não tem comprovado isso, de que pau faz ferro flutuar. Nós estamos diante de um milagre. Eliseu jogou um pedaço de pau e o ferro, a cabeça do machado, flutuou. Isso mostra que Deus, ainda que tenha criado a ordem neste mundo e as leis que os cientistas sérios reconhecem e já confirmaram, Deus pode intervir quando Ele quiser. Por que nós não achamos estranhos os milagres da Bíblia? Porque Deus é o Senhor da criação e quando Ele quer mudar a ordem das coisas, Ele muda. Por quê? Porque foi Ele que criou. Eu não posso mudar a ordem das coisas. Eu não posso fazer o ferro flutuar. Porque eu não tenho nenhum poder sobre o ferro. Não fui eu que criei. Mas Deus criou. É certo que Deus não faz isso sempre. Já pensou se a ordem fosse desordem a todo instante? Que desespero seria? É preciso que hajam as leis que Deus estabeleceu para que nós toquemos nossa vida com certa segurança, certo? Mas dizer que Deus não pode intervir no que é dele? Que Ele não pode fazer das águas como o chão que está nos seus pés? Para que Ele mesmo
ande por sobre elas? Que Ele não pode fazer dos peixes que Ele mesmo criou a multiplicação milagrosa para dar aos homens? Para Deus não há impossíveis. Deus criou todas as coisas, são dele. Ele faz o que bem entende. Mas graças a Deus, porque nem sempre Ele está intervindo na ordem que Ele mesmo estabeleceu, como eu disse anteriormente, para que nós tenhamos segurança e possamos nos programar segundo as leis que vemos. Mas não quer dizer que Deus não possa intervir quando bem Ele entender. E aqui é um caso. Milagrosamente Deus mostrou que tem controle sobre a vara de pau, sobre o ferro, sobre as águas. Deus tem todo o controle. É tudo dele, foi Ele que fez. Ele governa tudo, segundo o seu querer. Mas eu termino falando da providência. A gente viu ali que, a gente cantou que misterioso é o nosso Deus, não é isso? E Deus é um Deus misterioso na providência. Tem coisas que Deus estabelece para acontecerem que a gente nem imagina o porquê, e depois a gente pode até entender. Irmãos, nada disso aconteceria. Esse homem não teria o seu machado recuperado se o servo de Eliseu, lá no início do texto, não tivesse pedido para ele ir com eles. Olha aí, lá no início do texto, olha aí. Versículo 3 e 4. Disse um servo, um discípulo: serve-te, Eliseu, de ires com teus servos. Vamos conosco, profeta Eliseu. Ele tornou e disse: eu irei. E versículo 4 diz: e foi com eles. É que eu termino. A presença de Eliseu se revela na providência um fator crucial. Se o servo não tivesse pedido a Eliseu para ir, e Eliseu não tivesse aceitado, o machado estaria para sempre perdido. Lembre-se que Eliseu aqui representa Deus, é o profeta, é o enviado de Deus. Então era imprescindível que Eliseu lá estivesse. Meus irmãos, eu termino falando da providência de Deus e duas aplicações. Primeiro, é a seguinte: detalhes minúsculos como esse no texto, a gente passa despercebido, né? O fato de Eliseu ter sido pedido a ele para ir, e a gente passa. Mas isso é importantíssimo. E detalhes minúsculos como esse no texto fazem toda a diferença no final. Lembremos então que das coisas que mais importam, a presença do Senhor é maior delas. É Deus estar conosco. Se Deus está conosco, tudo acabará bem. Deus está conosco. Olha o que Moisés orou. Então Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faças sair deste lugar. Êxodo 33, 15. Foi o que o profeta de Eliseu pediu. A gente vai lá construir a casa? Só podia ir com a gente? Eu vou. Bem-aventurado aquele servo de profeta, aquele discípulo que pediu a Eliseu para ir. Porque ele entendeu que ainda que ele vá construir uma casa e cortar madeira, se o profeta de Deus, que representa o próprio Deus, não estiver com eles, tudo pode dar errado. E é assim que nós devemos crer. Que se Deus não estiver conosco, tudo tem uma grande chance de dar errado. A coisa mais importante para mim e para você é Deus estar conosco. E nós estarmos debaixo da vontade dele. Aconteça o que acontecer, tudo acabará bem. Irmãos, não é a paz do crente? Saber que dormindo e acordando logo pela manhã, Deus estará com ele no dia seguinte? Se não é, deveria ser. Talvez você não tenha passado ainda por algum momento difícil na sua vida. Mas, uma hora ou outra, isso acontece. Ou acontecerá. E a coisa mais importante nessa hora será lembrar-se que Deus está com você. Aconteça o que acontecer. E mesmo que aquilo que venha acontecer com você tire a sua própria vida, Deus está com você. E Ele te levará seguro para o reino dele. A sua alma descansará em paz, e no momento que você fechar os olhos aqui, você abrirá os olhos diante de Cristo. Por que tudo isso? Porque pela graça de Cristo Jesus e em Cristo Jesus, Deus está com você. Isso é o que mais importa. Quando você vai trabalhar lá no seu emprego, a coisa mais importante é Deus estar com você. Quando você está em casa, a coisa mais importante é Deus estar com você. Quando você vai à rua e sai à rua, a coisa mais importante é Deus ser a sua companhia. Essa é a coisa que mais importa. Isso parece um detalhe pequeno para nós que somos crentes, que sempre falamos isso, né? Mas esse é o fator mais crucial. É Deus estar com você. Isso muda todas as coisas. Ele estando com você
ou pode mudá-las para o pior, ele não estando. Então que nós roguemos sempre ao Senhor: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Se o Senhor não viver comigo e eu na tua presença, Senhor, tira a minha vida. Eu prefiro morrer do que viver sem a sua presença. Isso é verdade, sabia? A gente olha essas coisas e alguém pode ficar surpreendido. Eu espero que não. Mas, meus irmãos, seria estranho um crente dizer que prefere a morte do que viver sem Deus? Por exemplo, Deus tem nos preservado em santidade, Ele tem preservado o nosso nome. Eu prefiro morrer com o meu nome preservado do que viver para vê-lo no lamaçal. Eu prefiro morrer agora e ir ao céu do que viver para me afastar de Deus. E esse tem que ser um desejo meu e seu. Do que mais importa é estar com Deus e pertencer a Ele e andar com Ele. É a coisa mais importante, Ele estar conosco. Nós vamos construir uma casa e, profeta, eu vou cortar madeira. Mas se importem conosco? E o texto não diz que Eliseu ficou cortando madeira. Mas o simples fato dele estar ali era a segurança daqueles homens. Eu termino agora com a última aplicação. Aí sim sobre providência. Algo precioso também nos é ensinado aqui sobre providência divina. Nem Eliseu, o profeta, nem o discípulo que pediu a ele para que fosse com eles, poderia imaginar sequer o que haveria de acontecer. A questão do machado e o milagre que aconteceu. Veja agora, Vitor e Heloísa. Deus, porém, mesmo Eliseu não sabendo o que ia acontecer, quem pediu a ele para ir também não sabendo, Deus, porém, organizou todos os eventos antes mesmo daqueles homens saberem que precisariam da intervenção divina. Deus organizou tudo. Não estava na providência, ou melhor, não estava a providência em execução naquele pedido daquele discípulo e na resposta de Eliseu, não estava Deus já agindo, preparando as coisas? Ambas, sem dúvida, parecem corriqueiras, não é? Um pedido para alguém conosco e a pessoa atender. Mas Deus está até mesmo nisso. Até mesmo nisso. Governando por trás das coisas. Misterioso Deus. Misterioso Deus. Quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei da história do livro de Esther, da rainha. E tem o livro de Esther é muito sobre providência divina, né? Mas tem uma parte dele no final que, assim, eu acho magnífica. Vocês se lembram que Amã, que era um homem mau, queria destruir os judeus, lembram? Por causa de Mordecai, lembram? E ele consegue enganar o rei, de certa forma, para escrever uma decisão, estabelecer uma decisão para que os judeus fossem mortos. E a rainha Esther vai, tentar rogar e pede até que se jejue e tudo mais para que ela vá ao rei, o rei não a mate, porque ela será ousada em entrar na presença do rei sem ser chamada. E no final do livro, lá no capítulo 7, ela marca um banquete. Na verdade, ela cria duas ocasiões, né? Na segunda ocasião, é um banquete em que ela quer conversar com o rei, e Amã, o inimigo do rei, o inimigo dos judeus, está lá também nesse banquete. E ela vai e diz ao rei, porque o rei diz assim: quem é que quer fazer mal a vocês? E Esther disse: olha, eu sou judia também. Aí o rei disse: quem quer fazer mal a vocês? Aí ela diz: é Amã. Amã que quer fazer mal para a gente, que era um dos servos do rei, um dos ministros do rei. E o rei fica irritadíssimo com Amã, o texto diz. E Amã está ali junto ali, no banquete. Aí o texto diz que o rei, ele sai nervoso com Amã, ele sai do aposento nervoso, vai para o lado de fora. E ficam Esther, a rainha, e Amã, que queria destruir os judeus. E aí Amã ouve que Esther diz ao rei que era ele que queria prejudicar, que queria matar os judeus. E Amã vai tentar interceder junto à rainha para a rainha rogar por ele. Porque ele viu que o rei saiu nervoso com ele, que descobriu que ele queria o mal dos judeus e o mal de Esther, a rainha. E aí diz o texto que Esther estava deitada numa poltrona e Amã foi para cima dela na poltrona para rogar a ela
para pedir ela encarecidamente. Olha, o texto diz que ele rogava a ela: olha, convence o rei de não me matar. Nisso, o rei que tinha saído, irritado, volta para dentro do recinto e vê Naamã meio que em cima dela, da rainha, e acha que Naamã, ou melhor, Amã, quer fazê-la mal, quer violentá-la. E então dá ordens aos seus soldados para que levem ele e o enforquem. Veja, providência. Na hora que o rei entrou, era a mesma hora que Amã tinha ido para cima de Esther, mas não era para violentá-la, era para rogar, mas o rei entendeu que era. E aí Deus destruiu o inimigo do povo dele por meio de algo que nem Amã, nem o rei e nem Esther sabiam. Mas Deus ajeitou todas as coisas, segundo a vontade deles mesmos, dos homens. Mas Deus tinha um plano, organizando todas as coisas. Deus dirige tudo o que acontece, ao mesmo tempo que nós somos responsáveis. Deus dirige tudo o que acontece, até as pequenas coisas, até os pequenos movimentos. Tudo faz parte do plano de Deus. Como disse um teólogo, não há um lugar onde Deus não possa colocar o dedo e dizer: isso aqui é meu. Eu sei que isso acontece e eu ordenei. Porque senão Deus não seria soberano. Se houvesse alguma coisa fora do controle dele, ele não poderia ter esse título. E ele o tem. Porque ele governa todas as coisas, em cada detalhe. Deus, meus irmãos, está sempre dirigindo todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Olha o que disse um teólogo reformado, abre aspas, eu gosto muito dessa frase. A graça providente de Deus não impede tudo o que não é felicidade. A graça providente de Deus não impede coisas que vão te trazer tristeza. Não impede isso. Nem faz com que toda a aflição fuja. Você terá aflição. Mas aí continua o autor, o pastor e teólogo. Mas essa graça que não impede tudo o que não é felicidade, nem faz com que a aflição fuja, essa é a mesma graça que ordena os nossos problemas e dores. É a mesma graça que ordena os seus problemas e dores. E que na escuridão estará lá para te sustentar. Os problemas que nós passamos e as dores são ordenados por Deus. É verdade, é misterioso mesmo. Mas essa graça que ordena os problemas e as dores não nos abandonará quando eles estiverem lá. Ela estará lá para nos sustentar. Porque Deus dirige todas as coisas. Sua providência controla todas as coisas. Se alguém acha que isso não é verdade, então por que Paulo escreveu dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas, até as más, até perder um machado, até um convite para alguém ir para a nossa casa e o aceito. Todas as coisas cooperam o bom plano de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.